O projeto ANA, Aprendizagem no Nível Adequado, foi adaptado para o Brasil a partir da metodologia Teaching at the Right Level e implementado em escolas públicas desde 2022, numa parceria entre a Motriz e a Elos Educacional. O projeto ajuda estudantes com baixo desempenho em língua portuguesa e matemática. Esta metodologia propõe a organização da turma em grupos conforme o nível de aprendizagem, com atividades específicas para cada um e oferece formação e acompanhamento para professores e equipes responsáveis pelo acompanhamento pedagógico. Cada ciclo dura cerca de 90 horas, com 3 avaliações para acompanhar o processo: a inicial, intermediária e final. Até agora, o projeto já impactou 9.000 estudantes do 3º ao 9º ano em 13 redes de ensino, mostrando que é possível transformar a educação quando as atividades são planejadas para o nível de cada estudante. No episódio anterior, você conheceu um pouco dos impactos do projeto em Ararendá, no Ceará. E neste episódio, você irá conhecer a experiência do Crato, também no Ceará. Um outro aspecto do projeto que eu gostaria de ressaltar é em relação ao engajamento e ao apoio dos familiares. Como estamos falando de crianças e adolescentes, e muitas vezes esses projetos acontecem no contraturno escolar, ou seja, algumas vezes as crianças e adolescentes têm que voltar para casa, retornar mais tarde, ou se ficam direto no outro horário, eles precisam também da autorização das famílias para que eles possam permanecer na escola. E para que eles possam ir e voltar, a gente precisa que as famílias estejam engajadas, participativas. Em Crato, por exemplo, a equipe da escola foi até as famílias, até as casas, visitar algumas dessas famílias para informar sobre o projeto, para compartilhar com eles como o projeto ia funcionar e trazer todas essas crianças e adolescentes que precisavam e estavam nessa lista de participantes, que pudessem estar ativos, frequentes durante esses horários em que fossem acontecer o projeto. Esse engajamento das famílias é muito importante para que as crianças e adolescentes estejam presentes e mantenham a frequência nos horários do projeto. Olá, tudo bem? Eu me chamo Carlos Henrique Patrício, sou formador Elos Educacional e estou passando aqui para falar um pouquinho da minha experiência como formador da Elos Educacional no projeto ANA, em Crato. Estou muito feliz em ver os resultados e na minha terceira visita eu fiquei contente, alegre e emocionado com os resultados. Nós que somos educadores, nós temos essa facilidade de nos conectar com o outro e percebendo os avanços de cada um e cada uma. E no projeto ANA não é diferente. De início, a gente sente um frio na barriga e um medo por conta dessa metodologia, que apesar de ter diversas atividades conhecidas, por nós mesmos, a gente fica muito apreensivo, porque é algo novo. E não é diferente com os professores e as professoras que participam do projeto. De início, eles acham que não vai dar certo. Mas ao longo do tempo, acompanhando cada um e cada uma, a gente vai percebendo que eles vão se libertando mesmo desses pensamentos e opiniões e aderindo à ideia do projeto. Tanto que o sucesso ele é palpável quando a gente chega numa sala de aula, quando a gente conversa com o aluno e principalmente quando a gente vê o avanço na aprendizagem desse aluno. Aos poucos, essa prática vai fazendo parte do dia a dia deles e se torna de forma natural aquilo que eles fazem com maior êxito. Feliz demais e alegre demais em participar desse projeto. Olá! Sou Edneia, gerente de projetos da Elos Educacional, e esse ano assumi o projeto Aprendizagem no Nível Adequado de uma rede municipal. O que eu tenho para trazer do ANA é o resultado rápido que a gente percebe nos estudantes, porque eles são desafiados a partir do nível em que eles estão. Então, todos conseguem realizar as atividades e são desafiados a progredirem. E o mais interessante é a combinação dos elementos cognitivos com as questões das habilidades socioemocionais. Então, todos os estudantes podem participar, seja por meio do conhecimento que ele tem em relação ao conteúdo ou por meio das habilidades sociais, como comunicação, como apoio aos demais estudantes. Isso faz, muitas vezes, com que aqueles estudantes mais tímidos se desenvolvam ou consigam mostrar o que eles já sabem, que muitas vezes nas aulas regulares eles não conseguem. E um outro ponto que eu gostaria de destacar é o caráter lúdico das atividades, o que faz com que os alunos tenham vontade de participar. Então,
o resultado é muito perceptível e rapidamente observado em cada um dos estudantes, o que faz com que as pessoas, com que esses estudantes, eles não queiram sair do projeto, mesmo já tendo recomposto aquelas aprendizagens que eles não tinham anteriormente. Isso faz com que o projeto seja um sucesso. Eu sou a professora Natália, professora da Escola Paulo Lima Verde, localizada no distrito de Santa Fé, em Crato, né? Eu tenho o privilégio de lecionar português e matemática no projeto ANA, né? Projeto de aprendizagem no nível adequado. E é uma alegria muito grande poder acompanhar o desenvolvimento, né, dos alunos e ver de perto as conquistas que a gente tem conquistado por meio desse projeto, né? Porque no projeto ANA eu vi alunos saírem do nível iniciando para o nível parágrafo, para o nível palavras, e alunos que não sabiam absolutamente nada aprenderem a ler. Então eles estão agora super felizes, né, lendo durante as aulas de português, né? Uma das alunas que inicialmente não sabia escrever absolutamente nada, ela passou a escrever em português corretamente, né? E ver essa transformação foi simplesmente incrível para mim, porque eu fui professora dela desde o começo do ano, né? Quando eu entrei, desde o começo do período que eu entrei. E eu via que ela queria escrever porque ela tinha vontade de escrever e ela escrevia de uma forma que ninguém entendia. Ela criava uma língua, porque a vontade dela era tanta de saber escrever, mas ela não conseguia, né? E ela criava essa língua dela. E quando ela aprendeu, eu vi isso, como eu sou professora dela também nas aulas regulares, eu percebi a primeira vez quando ela escreveu e respondeu às atividades de português com a escrita na língua portuguesa, com as letras bonitas. E eu fiquei muito encantada e muito feliz com isso, porque era uma aluna que não falava nada, que não participava, que tinha vergonha também. E depois do projeto, eu percebi também que ela começou a falar mais, a conversar mais com as colegas, porque antes ela não conseguia nem falar, ela não falava com ninguém. Ela não respondia nada. Eu perguntava alguma coisa, ela não respondia. Era difícil para ela falar. E todos os colegas diziam: tia Natália, ela não fala. Você vai falar com ela, ela não vai responder porque ela não fala. Ela tem muita timidez. E depois do projeto foi maravilhoso para mim ver esse resultado dela. Assim como o caso do que não é meu aluno, ele é aluno do 8º ano. E ontem a professora de português dele chegou para mim e disse: Natália, pela primeira vez ele leu. Eu coloquei um texto para todos lerem, e aí ele quis ler. E ele leu, e ele não sabia ler. Ele não sabia ler. E ele está muito feliz com isso. E quando ela me disse isso, meu coração encheu de alegria. Eu fiquei muito feliz mesmo. Extremamente feliz por causa disso, né? E ela dizendo para mim que deu um livro para ele, e ele disse: olha, eu vou levar para casa, vou ler, e depois vou contar a história para a senhora. Então isso é uma coisa muito gratificante, que eu não imaginava que fosse acontecer. Eu não esperava que ia ser tão emocionante isso. E quando eu vi ele no projeto, eu disse: eu estou sabendo que você está sabendo ler agora, que você está lendo. E eu estou extremamente feliz, muito, muito feliz por você. Parabéns. Aí ele encheu os olhos de lágrima e quis chorar lá, e eu dei um abraço nele. Aí ele ficou muito emocionado, deu para perceber. Então, é uma transformação muito gratificante para mim, enquanto professora. Nunca vou me esquecer desses momentos. Com relação à matemática, que ele chegou no nível de visão, ele não precisa mais do projeto, né? A gente já vai colocar outra pessoa no lugar dele. Muitos também saíram do nível 3 dígitos para subtração. Então, isso é muito gratificante para mim. Muito mesmo. E eu estou muito feliz. Quero agradecer para vocês de todo o projeto, de toda a equipe, de toda a formação.
Durante a formação, esse trabalho, esse resultado só foi possível porque a gente teve excelentes profissionais para guiar a gente durante todo esse processo, então acompanhar a gente durante todo esse processo, tirar todas as nossas dúvidas, nos orientar bem, nos ajudar. Então só quero agradecer a todos que estão envolvidos nesse projeto. É um prazer, é uma honra, né? E muito obrigada. Só isso que eu tenho para dizer para vocês. É um prazer e uma honra fazer parte do Projeto ANA. Esse é um projeto que nos enche de orgulho e emociona cada vez que a gente olha pelo retrovisor e vê todo esse caminho percorrido, quantos frutos já colhemos, mas ao mesmo tempo idealizamos chegar em muitos outros lugares, colher frutos que nós nem sabemos, nem conhecemos. É muito bom perceber que mesmo quando nós saímos das redes, como formadores, como mentores, o projeto continua quando ele tem a perenidade e de fato se transforma numa política pública de atendimento, como nós vimos nas experiências compartilhadas.